noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Um irmão ali, muito querido no meu coração. Eu falei, irmão, estou nervoso. Aí ele, para me acalmar, falou assim, não se preocupa não. É para Deus. Fiquei mais nervoso ainda. Mas eu agradeço a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado de estar aqui com vocês e compartilhar uma palavra. Quando o pastor João falou assim, irmão, eu não estou em condições de pregar. Ele, de manhã, quem estava aqui viu, a tosse dele está muito forte, tem pego ele, assim, de uma maneira abrupta. E já faz alguns dias. E ele já tinha me deixado, durante a semana, de sob alerta, né? A gente estava aqui na reunião de oração de quinta-feira, e ele começou a tossir. E aí ele falou, irmão, você pode dirigir a reunião? E hoje eu estou aqui com vocês. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está em Marcos, capítulo 5. Eu fiz uma mudança ontem, mudança física mesmo, de casa. E minhas Bíblias estão tudo empacotadas em alguma daquelas caixas que estão lá em casa. Mas eu deixei uma Bíblia separada, que é a Bíblia que eu sempre leio, né? Falei, para que eu não seja pego desprevenido. Então eu vou ler na versão NAA. Então vai ficar um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados aqui. Mas o Arthur vai projetar ali o texto, Marcos 5, capítulo 1. Não tem muita diferença, mas é uma versão um pouco à frente. Vamos nos colocar em pé? Diz o texto assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e em cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos, e pelos montes ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Pai querido, é a Tua palavra é viva, a Tua palavra é verdadeira, Senhor. Que nós possamos tirar desse texto aquilo que o Senhor tem para nós. Fala ao coração de cada um que aqui está. Silencia o meu eu, Pai, que eu não fale nada de mim, mas pelo Teu Espírito. Porque aqui estou, Senhor, para cumprir a Tua vontade. Aqui estou para
atender, Senhor, ao teu chamado. Fala com o teu povo, alimenta-nos, instrua-nos, prepara-nos, ó Pai, para as batalhas que temos no dia a dia. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aumentar o som. Ficou melhor assim? Estão me ouvindo melhor? Melhorou? Então, bom. Na minha versão, ela não diz assim, ela já começa falando que Jesus foi para o outro lado do mar com os discípulos. Mas na maioria das versões está escrito assim, ó, entre mentes. Quem tem a Bíblia que fala assim, começa o texto no versículo 1 do capítulo 5 com entre mentes. Bastante gente tem. O que é esse entre mentes? O texto vai dizer que esse entre mentes é o que Jesus estava fazendo naquele momento. Entre mentes significa entretanto, nesse ínterim, nesse meio tempo, nessa oportunidade, nessa mesma ocasião. Então, ele começa o texto, ele começa a narrar uma história dizendo que é o seguinte, ele está abrindo um parêntese do que estava acontecendo. Antes de contar o que Jesus iria fazer naquele momento, Marcos vai dizer o seguinte, nesse meio tempo. E que meio tempo é esse? Se a gente for olhar o capítulo 4 de Marcos, eu não vou ler, vocês não precisam se ater muito. Começa assim o versículo 1. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. O que o texto está dizendo é que Jesus estava ensinando, e uma numerosa multidão vinha até Jesus. As pessoas queriam ouvir Jesus falar, as pessoas queriam ser curadas, as pessoas queriam estar perto de Jesus. E ele era o centro daquela multidão. Vinham pessoas de onde ele estava, vinham pessoas de outras cidades, vinham inclusive pessoas lá dessa Decápolis, que é para onde Jesus vai, quando ele vai expulsar o demônio do gadareno. Então, Jesus estava no meio de uma grande multidão. Jesus estava atendendo a demanda de muita gente. Se nós olharmos no capítulo 5 de Marcos, no versículo 21, a gente vai olhar que ele vai continuar o texto dizendo o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. E então, o que ele vai dizer? Jesus volta de barco para onde ele estava. O que acontece de novo? Uma grande multidão vem até Jesus. Vem até Jesus para escutá-lo. Vem até Jesus para ser curado. Vem até Jesus para aprender dele. E o texto diz que essa multidão se apertava para estar com Jesus. E aí Jesus vai operar a cura da filha de Jairo e da mulher com o fluxo de sangue. Mas o que Marcos vai destacar é que Jesus era o Jesus das multidões. Aonde Jesus estava, muita gente queria estar. Aonde Jesus estava, as pessoas iam atrás. Mas entre mentes, nesse meio, naquele momento, enquanto isso, Jesus se afasta da multidão. Jesus se distancia. Jesus entra no barco e atravessa o mar da Galileia, para chegar em Decápolis, para chegar em Cesareia, aonde tinha uma pessoa que precisava dele. Jesus não é igual o médico, que você liga e fala: doutor, eu estou passando mal, eu estou com uma dor aqui, eu não sei o que está acontecendo. E aí ele fala assim: ó, só tenho agenda para 2026, você tem que esperar. Se você for de convênio, então 2028, né? Mas se você for pagar um pouco a mais, eu tenho uma vaga aqui daqui 15 minutos. Jesus não é esse tipo de pessoa. Jesus não é aquele que está preocupado apenas com a multidão. Jesus não tem o olhar apenas para o coletivo. Mas Jesus nos olha um a um, no olho. Jesus olha para cada um de nós. Jesus nos chama pelo nome. Jesus nos conhece, sabe quais são os nossos problemas, as nossas dificuldades. E cada coisa que nós passamos, para Jesus tem valor. Nós não somos nunca deixados para trás pelo Senhor Jesus. Ele larga toda aquela multidão, ele enfrenta uma tempestade, os discípulos achavam que iam morrer,
e que aquele seria o último dia deles. Mas Jesus acalma a tempestade, Jesus muda a situação, Jesus altera a circunstância para chegar em Decápolis, para chegar lá e cuidar de uma única pessoa. Esse é o Jesus que tem um olhar individual. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que esse Jesus que está aqui na Bíblia, ele te chama pelo seu nome, ele sabe cada um dos problemas que você está passando e ele vai cuidar de você no particular. Ele vai cuidar de você individualmente. E Ele vai cuidar de você de graça. Nós não temos que achar que as coisas estão fora do controle de Deus, que as coisas escaparam e que quando a gente olha para os nossos problemas, parece que tudo está perdido, parece que as coisas não vão acontecer, parece que Deus está ocupado demais para olhar para nós. Mas o que a Bíblia nos mostra é que não é assim que as coisas acontecem. Que o nosso Deus não é esse Deus que a gente pensa, mas que Ele vem até você, no particular. Não interessa a distância que você esteja, não interessa o quanto você esteja distante. Esse Deus vem até você e vai cuidar especificamente dos seus problemas. É um Deus que vai tratar justamente de você. Não ache que Deus te esqueceu. Não pense que você sumiu no meio da multidão. Não pense que você não está sendo ouvido. Saiba que Deus cuida de você, que esse Deus te ama, que Ele morreu por você e que, como nós cantamos e declaramos aqui, gentilmente Ele nos atraiu. Eu gosto demais desse cântico. É um cântico que o Arthur cantava muito lá em casa. Há algum tempo essa música, o Quebrantado, era a música do Arthur, porque a gente estava sempre ouvindo. E ele gostava muito da música. Mas essa frase, gentilmente me atraiu. E eu, sem palavras, quebrantado, eu me aproximo dele. Eu não preciso falar nada. Eu não preciso de um discurso. Ele não vai me perguntar nada que eu não sei. Simplesmente, ele me atrai e eu me aproximo dele. Esse Jesus que tem uma multidão aqui, ele sai dessa multidão e vai até lá cuidar de uma pessoa para que depois ele volte e continue atendendo na multidão. A nossa conta seria o contrário. Como é que eu vou deixar todo mundo aqui, todos esses problemas, toda essa situação para trás, para ir cuidar de uma pessoa só? Jesus não é assim. E Jesus atravessa o mar. E os problemas desse homem parecia que não tinham soluções. O texto vai dizer aqui, no versículo 2, no 3, esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Na outra versão, como eu falei, eu fiquei sem a minha Bíblia, né? Ele diz, clamava, né? Clamando por entre os sepulcros e ferindo-se com pedras. Jesus escuta o grito dessa uma pessoa, de uma única pessoa. Ele clamava, ele pedia ajuda, ele pedia para que Jesus o socorresse. E Jesus vai até ele para resolver o que era o seu problema. Para as pessoas, não tinha mais solução. Para as pessoas, aquele era uma pessoa que estava perdida. Para aquela sociedade, para as pessoas que viviam ali e olhavam para esse homem, imaginavam o seguinte, não tem jeito, não dá mais. E o que eles faziam não surtia resultado. Um manda prender, o outro manda acorrentar. Um cara que andava pelos túmulos, que andava pelos sepulcros. Mateus vai dizer que ele andava nu, que ele andava sem roupa, que ele andava atordoado, de um lado para o outro. Era provavelmente um homem perigoso, violento, um homem agressivo. E o temor que não devia vir às pessoas, a força que esse homem tinha, você imagina um homem desse descontrolado vindo na sua direção. As pessoas não podiam andar, circular livremente. As pessoas não podiam andar por medo de encontrar com esse homem, sem saber o que iria acontecer. Elas viam todos os dias o sofrimento desse homem. Imagina a família dele, o desespero
porque esse homem não voltava para casa, mas a família circulava por ali, a família estava naquela região. E aí você olha e escuta as coisas que seu filho está fazendo, que seu irmão está fazendo, que o seu primo está fazendo, e você fala, meu Deus, que fim vai ter esse negócio? Aonde isso vai parar? Olhar para ele e vê-lo ferido, vê-lo acabado, vê-lo judiado. E é isso o que Satanás faz na vida das pessoas. Esse é o plano do diabo para a vida do homem, é destruí-lo. Mas muitas vezes a gente não vê na possessão, a gente não vai ver um endemoniado, mas silenciosamente a gente vê o diabo destruindo a vida das pessoas, destruindo as famílias, destruindo os sonhos, os planos que as pessoas fazem. Tudo isso caindo por terra, porque estão na mão do diabo. E Jesus vem para essa região para resolver, para dar fim a essa situação. No versículo 6, o endemoniado avista Jesus, dizendo assim: quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-te que não me atormente. A primeira coisa que nós temos que saber é que o diabo reconhece a grandeza do Senhor Jesus. O texto diz que esse endemoniado, que ninguém podia conter, que ninguém podia amarrar, que ninguém podia prender, ao ver Jesus, uma legião de demônios, se assusta e se prostra para o adorar. Se rende à simples presença de Jesus. Porque Jesus, aonde ele chega, ele muda o quadro. Aonde o Senhor Jesus chega, a situação nunca mais é a mesma. Ele leva a luz. O texto diz que esse homem andava na noite, ele andava nas trevas. E Jesus chega com a sua luz, com a luz própria. Ele chega brilhando, incomodando as trevas, dissipando as trevas, acabando com as trevas. E esse homem olha e vê Jesus, e os demônios se prostram e o adoram. O texto diz que eles se prostram a Jesus. E aí acontece alguma coisa bem interessante. Jesus recebe 3 pedidos nessa região. Quando Jesus ali chega naquela região de Decápolis, 3 pedidos são feitos a Jesus. E nós vamos olhar cada um desses pedidos agora. O primeiro pedido, quem faz para ele, é um endemoniado. No versículo 7 ele diz assim: o que o Senhor veio ter comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente. Ele disse isso porque tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Em outra versão vai estar escrito: e rogaram-lhe que não os mandassem para fora. Aí tinha uma grande manada de porcos e eles falam: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. O primeiro pedido que Jesus recebe quando ele chega nessa região é o pedido dos demônios. Não nos mande para fora, mande-nos para os porcos. É a primeira coisa que eu quero que você tenha bem claro na sua mente. Por que que Jesus atende ao pedido dos demônios? Por que que os demônios fazem um pedido a Jesus? Para que fique claro de que ele tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Os discípulos já tinham visto que ele tinha acalmado a tempestade. A primeira coisa que os discípulos viram, e eles não sabiam que Jesus era capaz de comandar até o tempo. E eles se perguntaram: quem é esse que até o mar lhe obedece? Que até as ondas lhe obedecem? E a primeira coisa que Jesus vai mostrar para todo aquele povo ali é que, inclusive, os demônios lhe obedecem. Não é assim
o diabo está fazendo isso na minha vida, o diabo está fazendo isso com a minha família, o diabo está fazendo isso na minha casa. Não, não é assim. Porque se o Senhor Jesus não autorizar, ele não pode fazer. O diabo não tem autonomia, não tem liberdade. Para poder sair e entrar nos porcos, eles precisam pedir autorização. A autoridade do Senhor Jesus é sobre todo o principado, toda a potestade, sobre todos os poderes espirituais, todos os poderes malignos que existam na face da terra. O Senhor Jesus é Senhor não só desse mundo, mas do mundo espiritual. A primeira coisa que ele deixa claro aqui é que ele é a autoridade máxima. A gente não pode achar que o diabo está pisoteando, que o diabo está... Uma frase que a gente costuma falar, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Não fala isso não, meu irmão. Porque crente não come pão que o diabo amassa. O crente passa dificuldades aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Mas o crente não é submisso aos planos de Satanás. Satanás não reina em lugar nenhum e não reina na vida do cristão. Se você é um crente, se você é salvo em Jesus Cristo, se você foi comprado pelo sangue dele, saiba que o diabo não pode lhe tocar. E aonde as coisas acontecem, aquilo que o diabo está fazendo debaixo da autoridade de Deus. Eu tenho um pouco de medo de falar sobre isso. Eu entrei nesse assunto um dia aqui na escola dominical, quase que eu saí pela porta do lado, mas não tinha porta. Mas a gente vai entendendo que a soberania de Deus é sobre tudo e sobre todos. E o que Jesus está falando com esse texto aqui, o que ele está mostrando é: nada foge ao meu controle. E isso é uma mensagem que está espalhada por toda a Bíblia. E nós temos que parar de acreditar que as coisas estão dando errado na nossa vida, porque o nosso inimigo está vindo e vencendo a luta contra nós. Porque quando ele luta contra nós, ele está lutando contra o nosso Deus, que nos comprou. Nós somos propriedade de Cristo. Então nós temos que saber que o Senhor Jesus é o nosso dono e é o nosso protetor, é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra de todo mal. E quando nós falamos que o inimigo, que o diabo está vencendo a nossa vida, nós estamos dizendo que o nosso Deus está perdendo a batalha junto com a gente. E o texto mostra claramente que para sair de um lado para o outro, eles precisam de autorização. O livro de Jó é um livro que mostra isso claramente. Satanás vinha à terra, rodeava a terra, olhava Jó, via Jó prosperando, via os filhos de Jó crescendo, via Jó servindo a Deus, via tudo acontecendo, via tudo indo bem, e não podia lhe tocar um dedo, não podia tocar numa grama da terra da casa de Jó, não podia mexer numa lã da sua ovelha. Porque o Senhor, ainda Satanás chega diante de Deus e reclama: mas o Senhor colocou uma cerca diante de Jó. Como é que vai acontecer? Esse homem só vai dar, as coisas só dão certo para ele. E o que Satanás reconhecia era: como é que eu vou fazer as coisas ruins para esse homem se o Senhor protege ele desse jeito? Mas quando Satanás vira para Deus e fala e propõe para que ele toque na vida de Jó, Satanás não fala assim: eu vou lá e vou tocar em Jó. Satanás vira para Deus e fala assim: e se o Senhor tocar nas coisas que ele tem? E se o Senhor tirar aquilo que ele tem? Será que ele continuará lhe servindo? O texto mostra a total submissão do diabo a Deus. Que o diabo, que Satanás, não pode fazer as coisas à revelia de Deus. E o que Jesus está fazendo aqui, atendendo ao pedido dos demônios, é apenas mostrando quem é que tem autoridade. A quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, senão ao Senhor Jesus. E nós tendemos a olhar para a situação por não entendermos os propósitos de Deus, não entendermos a soberania de Deus e achamos que as coisas estão saindo e fugindo ao controle de Deus. E isso não é verdade. Nós não podemos crer dessa forma. Nós não podemos olhar para os problemas dessa maneira. Às vezes a gente realmente não sabe como as coisas vão se resolver. A gente não sabe qual é a solução. Mas nós temos que crer com o nosso coração que o Senhor é Senhor de todas as coisas. Então o primeiro pedido que Jesus recebeu foi de quem? Dos demônios.
Vocês estão comigo? Amém? Foi todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui. O silêncio de vocês me assusta às vezes, né? Mas vocês estão aqui. No versículo 15, ele vai dizer o seguinte: aproximando de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Vocês conseguem repetir comigo? Assentado, vestido e em perfeito juízo. Vocês ainda estão aqui. Tá legal. Como é que você está na sua vida? Será que você está apenas sentado, vestido e em perfeito juízo? Essas pessoas que viam esse homem dominado pelo demônio durante anos e anos, que não viam expectativa para ele, que não viam solução, que não viam saída para aquele problema. Provavelmente as pessoas esperavam o dia que esse homem morresse. Chegam agora diante de Jesus e olham para esse homem que andava nu pelos túmulos, pelos sepulcros, pelos montes, que quebrava tudo, que destruía tudo. E agora eles chegam lá, olham para ele e ele está sentado, vestido e em perfeito juízo. Essa é a transformação que o Senhor Jesus faz na vida de quem ele entra. A primeira coisa que ele faz é organizar a casa. Esse homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Essa é a visão que as pessoas têm. Essa é a visão que os homens têm da obra de Cristo na vida do ser humano. Mas qual é a reação delas? A gente vai olhar aqui no versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes, ou seja, contaram para as pessoas que eram da cidade. Aqueles que viram o que aconteceu, correram e foram contar para os outros o que Jesus tinha feito. Contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado. E também falaram a respeito dos porcos. Ou seja, eles chegaram lá na cidade e contaram o seguinte: olha, Jesus veio aqui. Vocês lembram daquele endemoniado? Aquele um que ninguém dava jeito? E contaram o que Jesus fez na vida deles. E contaram para eles também o que aconteceu com os porcos. E qual foi a reação dessas pessoas? As pessoas, o texto no versículo 17 diz: e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Esse é o segundo pedido que foi feito para Jesus. Ao ver a obra que Jesus tinha feito, esse povo, olhando para a vida daquele homem e olhando para os porcos, para o dinheiro que eles perderam, é um povo que gosta mais de porco do que de gente. E aí o que eles falam para Jesus? Vai embora, porque o Senhor vai trazer prejuízo para a gente aqui. Porque se o Senhor ficar aqui, o que vai ser dos nossos negócios? Como será a nossa vida? O que vai ser se esse homem continuar por aqui? Porque a gente olha o bem que Jesus faz. A gente olha a transformação na vida daquele homem. A gente olha tudo aquilo que aconteceu. Aquele endemoniado, sentado, vestido e em perfeito juízo. Mas o que chama a nossa atenção? Qual é a nossa reação? E meus porcos? E meu dinheiro? E meus negócios? Jesus, vai embora daqui. Por favor, vai para longe da nossa terra. Porque nós não queremos o Senhor aqui. E parece que essa reação desses homens é uma reação absurda. Mas o que Jesus faz? A gente vai ver no versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco. O segundo pedido que Jesus recebeu, ele também atendeu. Primeiro pedido, pedido dos demônios. Segundo pedido, o pedido do povo. Vai embora daqui. E Jesus atendeu ao pedido dos demônios para mostrar que ele tinha autoridade. E Jesus vai atender o pedido dessas pessoas para mostrar que ele não entra na casa de ninguém à força. Que ele não é um assaltante. Que ele não vem para roubar. Mas que ele só entra se ele for aceito, se ele for recebido com honras. Mas aí você fala assim: bom, mas eu não faço isso. Eu já aceitei Jesus, eu sou crente.
Mas às vezes você está mandando Jesus embora do seu trabalho, no seu comportamento com os seus funcionários, com o seu patrão, no seu comportamento com os seus colegas de trabalho. Às vezes você está mandando Jesus embora da sua vida, da maneira com a qual você se comporta com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com o seu irmão. Às vezes você está mandando Jesus embora da sua vida, da maneira a qual você se comporta no trânsito, no seu bairro, na sua casa, com os seus colegas, com as pessoas no futebol. Você está mandando Jesus embora da sua vida porque às vezes você não quer que Ele venha e arrume a sua casa. A vida do endemoniado vai deixar claro que Jesus não vive no meio da bagunça. E a pior coisa, a pior decisão que você pode tomar é de virar para Jesus e falar: nessa área aqui eu cuido, nesse espacinho aqui é meu, aqui quem reina sou eu, quem reina é o meu bolso, quem reina é o meu cérebro. E muitas vezes nós estamos dizendo para o Senhor Jesus: nessa área o Senhor não mexe, daqui o Senhor pode ir embora, porque eu quero um Jesus para eu vir na igreja, eu sou um crente, eu tenho a minha religião, eu professo essa fé, mas eu não quero a mudança dentro de mim. E existem áreas que nós trancamos com chave, que nós guardamos ali, tudo bem trancado, tudo fechadinho. E aí nós falamos para Jesus: vai embora, eu não te quero aqui nessa área. Como é que eu tenho me comportado no meu trabalho? Como é que eu tenho me comportado na minha casa? Como é que eu me comporto na sociedade? Como é que eu me comporto no meu dia a dia? Quem sou eu diante das situações que eu vivo? Não é apenas a fé que eu tenho, não é apenas estar sentado, vestido e em perfeito juízo, mas eu tenho que ir além. Eu tenho que abrir as portas para que o Senhor Jesus entre e arrume a casa, para que Ele seja Senhor de todas as coisas. Em outras palavras, ou eu entrego a chave para Ele, ou Ele não vai ficar invadindo e quebrando janela. Nós, crentes, temos que tomar posição, temos que entender quais são os nossos caminhos, quais são as mudanças que nós temos que promover. O que é que está errado na minha vida? O que mais eu tenho que mudar? Aonde eu não disse para Jesus: entra aqui, seja Senhor desse pedacinho da minha vida? Como é que você tem vivido, irmão? Como é que nós temos vivido? Como é que nós temos feito a nossa relação com Deus? E eu quero que fique bem claro isso. Eles pediram para Jesus ir embora. Jesus entrou no barco e foi embora. E se você tem tomado essa atitude, se você tem tido essa decisão na sua vida, saiba que Jesus vai entrar no barco e vai embora. Eu não estou falando de salvação, de perder salvação, nada disso. Eu apenas estou dizendo que o crente que não se submete a Deus, que não se submete à palavra de Deus, esse crente está fechando a porta para Jesus. E ele não vai arrombar nenhuma porta. No versículo 18, Jesus já respondeu então 2 perguntas, com sim, do endemoniado e do povo da cidade. Verso 18: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. E aí Jesus recebe o 3º pedido, do ex-endemoniado, agora crente em Jesus, crente e salvo pelo Senhor Jesus Cristo: deixa-me ir e caminhar contigo. E justamente para ele Jesus diz não. O pedido mais simples de dizer sim, o mais provável, aquele que todo mundo imaginaria que seria o desfecho dessa história. Jesus vem e dá uma resposta contrária. O único pedido que Jesus recusou foi o pedido do endemoniado. E por quê? Esse endemoniado era o cara que estava sentado, vestido e em perfeito juízo. E muitos anos da minha vida eu estive aí, sentado, vestido e em perfeito juízo, sem sair do lugar, estacionado, simplesmente vendo a banda passar. Muitas vezes nós estamos
vivendo uma vida sentado, vestido e em perfeito juízo. Muitas vezes nós estamos apenas contemplando o Evangelho, saboreando, visualizando, compartilhando com ninguém. Porque nos falta viver o Evangelho. Nós não fomos chamados apenas para crer, mas nós fomos chamados para nos alistarmos nesse exército, para fazermos parte dessa luta. Nós não fomos chamados para ficar sentado, vestido e em perfeito juízo. O ímpio é capaz de fazer isso. O ímpio, aquele que tem um coração duro, é capaz de entrar nessa igreja, sentar nesse banco e ficar sentado, vestido e em perfeito juízo. Não dá trabalho para ninguém, não briga com ninguém, não discorda de nada. Acaba o culto, vai embora. Ele chega, ele senta, ele se comporta, acabou o culto, vai embora. Domingo após domingo, semana após semana, tempo após tempo. Não é para isso que nós fomos chamados. E aí Jesus diz não para esse homem. E o que Jesus vai dizer? No versículo 19, Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. Sem Bíblia, sem discipulado, sem YouTube, sem WhatsApp, sem ninguém para pegar cola. Simplesmente, Jesus libertou esse homem, salvou esse homem, olhou para ele e falou: agora vai e anuncia aquilo que Deus fez na sua vida. Irmãos, não é para ir e falar coisas difíceis, não é para ir e mostrar teologia, não é para ir e folhear o livro, não é para nada disso. Vai e mostra a obra de Deus. Vá para as pessoas, vai para o meio dos seus e anuncie o que o Senhor fez. E o texto vai dizer que esse homem sai dali e começa a pregar o Evangelho, a contar para as pessoas o que Deus tinha feito na vida dele. Esse homem não devia saber um versículo, esse homem não sabia nada do Velho Testamento. Ali era uma região de pessoas gregas, provavelmente ele não conhecia o hebraico. Esse homem passou anos e anos à margem da sociedade, e ele não tinha nada para decorar, ele não tinha nada para aprender. Simplesmente ele tinha que mostrar para as pessoas aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E se nós não estamos anunciando o Evangelho de Deus, não é porque nós não sabemos teologia, não é porque nós não conhecemos a Bíblia, não é porque nós não falamos bem, talvez seja porque nós não tenhamos nada para falar, talvez seja porque nós não saibamos dizer aquilo que Deus tem feito em nossa vida, porque talvez nós estejamos apenas sentados, vestidos e em perfeito juízo, porque nós não estejamos nos movimentando dentro do Evangelho, nós não estejamos nos colocando no mover de Deus, na participação daquilo que Deus tem feito aqui na terra. Eu tenho certeza que o plano de Deus é um plano soberano e que Deus vai salvar muitas pessoas aqui em Lins, no Brasil e no mundo. E o que eu peço a Deus apenas é: Senhor, me permita participar desse processo. Me permita influenciar alguém. Me permita dizer para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E o que nos falta? Nos falta ir e dizer para as pessoas aquilo que Deus fez por nós. Não é pregar um sermão, não é recitar um salmo, não é nada disso. É simplesmente vai e anuncia aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Não se cale, meu irmão. O texto vai dizer que então ele foi e começou a pregar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos o admiravam. A transformação de Deus na vida desse homem. As pessoas olhavam e falavam: que Deus é esse?
eu quero experimentar desse Deus. Todos ficavam admirados com a obra, a ação e o poder de Deus na vida dele. Meu pastor lá de Praia Grande, uma vez ele foi ilustrar essa história, e eu não esqueço disso nunca. Pastor, ele era um cara assim muito perspicaz, né? E ele fala assim: você imagina aquele homem no domingo à tarde, aquele calor de Jerusalém, lá naquele povo lá no meio do deserto, aquela quentura o ano inteiro, e a mulher em casa assistindo televisão, aquele calor, a janela, e ela escuta o barulho do portão, um portãozinho abrindo assim, e ela pensa: lá vem meu filho, lá vem ele de novo. Porque quando esse homem voltava para casa, você imagina o terror que não era. Você imagina o sofrimento para a mãe olhar para o filho naquele estado, vivendo daquele jeito. E aí a porta abre, e entra esse homem transformado pelo poder de Deus. Você imagina o coração dessa mãe, o coração dos irmãos. Você imagina a família desse homem olhando para ele, que foi escravo de Satanás durante anos, liberto pelo poder do Senhor Jesus Cristo. É essa transformação que ele foi anunciar. É esse poder que esse homem foi proclamar. O poder de Deus transformando vidas. As pessoas têm que olhar para você. Eles podem até não querer ser crente. Eles podem falar assim: para mim não serve. Mas que Deus fez na vida dele, fez. As pessoas que te conhecem têm que enxergar a mudança que Cristo fez. E aí você imagina esse cara voltando nos lugares, vestido, só que agora andando, né? Mas em perfeito juízo, de um lado para o outro, daqui para lá, dali para cá, cumprimentando as pessoas, sendo gentil, educado, abrindo a porta para a pessoa entrar, arrumado, falando com doçura, ajudando uma pessoa a carregar as compras, dando a mão para uma senhora atravessar a rua. Essa era a transformação que Deus fez na vida dele. Eu costumo falar, eu brinco muito com os Guilhermes aqui, os dois Guilhermes, que eu falo assim: o povo chegava lá na igreja de Hebreus, né? E aí o cara falava assim: quem que vai pregar hoje? Rapaz, vai vir um cara lá, um missionário lá de Gedara, lá de Decápolis. E ele vai pregar sobre o amor de Deus, o domínio próprio, a mansidão e os frutos do Espírito. E esse cara prega com poder. Ele é bom de palavras? Não. A vida dele é a Escritura. A vida dele é o sermão dele. Uma vez perguntaram para John Piper: quanto tempo você demora para preparar uma mensagem? E ele fala: uma vida toda. Porque um sermão você não faz na hora que você está elaborando. O sermão é o fruto da sua vida, da sua experiência com Deus. O sermão é aquilo que você tem para entregar. E esse homem falava com peso nas palavras. Ele falava com poder. Ele falava com verdade. Ele tinha algo que estava dentro dele e que ele tinha que anunciar para as pessoas. Aquilo era tão grande, aquilo era tão forte, que ele tinha que falar. Ele não falava por obrigação, mas ele falava porque aquilo estava explodindo de dentro dele. E se você não está experimentando isso na sua vida, é sinal de que talvez você não esteja em movimento. É sinal de que talvez você não esteja realmente se entregando ao Evangelho, ao Senhor Jesus. Ou que talvez você tenha chaves e compartimentos fechados, nos quais você esteja falando para Ele: Senhor, aqui não. E Ele está respeitando. Aqui não. Esse é o Senhor Jesus. Eu lembro de uma história que eu contei quando eu estava na faculdade. Tinha uma igreja e o pastor pregava domingo após domingo, e só vinha a família dele, mais uns 2, 3 gatos pingados, e a igreja não crescia, o evangelho não andava, né? E aí uma semana chegou o circo na cidade, e quando o circo chegou, fizeram lá aquele auê e tal, não sei o quê, e aí o pastor estava indo para a igreja, passou em frente ao circo, o circo lotado, cheio de gente, e gente para o lado de fora.
Ele falava, rapaz, mas eu estou lá domingo após domingo, anunciando o poder de Deus, a salvação, essas pessoas não vão, ninguém quer ouvir, esse circo está aqui lotado, cheio de gente. E aí, no dia seguinte, ele foi lá durante o dia, o palhaço estava lá, do lado de fora, arrumando as coisas do circo. Ele falou assim, o que vocês fazem? O que acontece? Como é que vocês conseguem encher esse circo de gente? E eu estou lá pregando o Evangelho, uma coisa tão importante, a coisa mais importante que tem para a vida daquelas pessoas, e nada acontece, ninguém vai lá. E eu vejo aqui que semana após semana o circo está lotado. E o palhaço falou para aquele pastor o seguinte, é porque lá vocês contam uma verdade com cara de mentira. E aqui a gente conta uma mentira com cara de verdade. É simplesmente o peso daquilo que vocês estão falando. A gente precisa anunciar o Evangelho que vem de dentro. A gente precisa se pôr diante de Deus. Eu gosto quando ele fala assim, que ele foi e anunciou em toda a Decápolis. E nós temos aqui a nossa Linápolis, né? Lins é a principal cidade de uma micro-região, que não tem 10 cidades, se não me engano são 8 ou 9 cidades aqui, contando com a gente, que fazem parte do nosso eixo aqui de Lins. E nós temos uma única igreja presbiteriana em todas essas cidades. Lins tem 75 mil habitantes, e nós só temos uma igreja presbiteriana. Nós não temos igreja presbiteriana em Cafelândia, em Guaiçara, nós não temos em Guarantã, nós não temos em Getulina, nós não temos em Promissão, nós não temos em todas essas cidades aqui do nosso entorno. Porque nós estamos aqui, sentados, vestidos, em perfeito juízo, olhando para Deus e esperando o que vai acontecer. A igreja se comprometeu, a igreja um dia virou para Deus e falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O dia que nós nos tornamos igreja, e a palavra igreja quer dizer chamado para fora, é para sair e pregar. E eu queria que você se perguntasse, o que você tem feito? Porque eu tenho me perguntado, o que eu tenho feito? Eu tenho me perguntado qual tem sido o meu papel nessa história. Qual tem sido o meu comprometimento com o reino de Deus no tocante a isso. Nós não podemos parar e ficar assistindo. As pessoas estão lá fora. Aí você vai falar, mas tem outras igrejas. Tem outras igrejas, realmente. Mas Deus vai cobrar de nós aquilo que é a nossa parte. Deus vai cobrar de nós aquilo que é o nosso papel. Os recursos que Ele nos deu. Não o que Ele deu para os outros. Aí é Deus e os outros. Nós temos cerca de 130, 150 membros, entre membros e agregados, né? Porque tem pessoas que estão aqui, sempre aqui, mas ainda não são membros e tal. Não estou contando crianças. Se cada um contribuísse com R$10, e eu não estou pedindo dinheiro, tá, irmãos? Eu estou apenas fazendo uma conta. Nós teríamos dinheiro para alugar um ponto, para pagar a conta de água, a conta de luz, sem precisar de mais grandes esforços. Mas nós temos que ter visão, de olhar para Decápolis e entender que eles precisam do Evangelho. Nós precisamos olhar para fora e enxergar que tem gente lá que não conhece o Evangelho que nós conhecemos. E levantar e nos colocar em movimento. Se você não mudar, se eu não mudar, domingo que vem a gente está aqui no mesmo bate-papo, na mesma conversa, na mesma história, esperando alguma coisa acontecer. Talvez sentado, vestidos, bem vestidos, e em perfeito juízo. Mas Deus quer mais de nós. Deus quer mais de mim, irmãos. Deus quer mais de você. A gente precisa olhar para o reino e entender que nós estamos em batalha.
Esse Deus tem vidas para transformar. E como Lucas relata lá no livro de Atos, que Paulo estava pregando numa cidade, e o Espírito Santo fala para Paulo: continua, fica aí, prega mais, porque eu ainda tenho os meus escolhidos aí nessa cidade. Pode pregar, Paulo, que eles vão se converter. Mas anuncia a palavra, leva o reino, confronta-os, mas são os meus escolhidos. Você pode deixar que eu vou convertê-los. E eu não estou falando de fazer algo que a gente não saiba fazer. Nós temos toda uma instituição por trás de nós. Nós temos outras igrejas que servem de exemplo para nós. A minha esposa trabalhou no IBGE, no censo. Nós fomos lá em Guapiranga, né? Guapiranga. Aí você chega lá, um negocinho pequenininho, um bairro miúdo. Não sei quantas pessoas moram ali. Mas tem uma congregação cristã do Brasil lá. Você vai em Cafelândia, tem 3 salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Salão do Reino lá tem 6 anciãos. Então, irmãos, aonde estamos nós? Eu me incluo nisso, eu não estou falando isso para a igreja. Eu estou falando para a igreja aquilo que está no meu coração, aquilo que tem me incomodado. Aonde eu estou nesse processo? Até quando eu vou ficar olhando as pessoas irem para o inferno, sem conhecerem a Cristo? Que o nosso culto, irmãos, possa ser um culto verdadeiro, mas que o nosso chamado seja um chamado também verdadeiro. Decápolis está aí. Nem está aí. Linápolis, né? Estou inventando essa palavra. Mas Linápolis está aí. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar, irmãos? Pai querido, o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. E um Deus misericordioso. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor haja no nosso coração, Pai. Mostre-nos aonde estamos errando. O que está faltando para nós, Pai. Ensina-nos, Senhor, a caminhar contigo. Não apenas a olhar a Tua majestade, mas a caminhar contigo. Eis-nos aqui, ó Pai, Teu povo, Tua igreja. A Tua obra será feita. O Teu plano não vai falhar. Mas nos usa. Coloca-nos, ó Pai, em combate. Leva-nos, ó Pai, aonde não temos ido. Para que o Teu Evangelho, para que a luz chegue aonde as pessoas não têm conhecido a luz. Incomoda cada um de nós. Não hoje, não no domingo. Na segunda-feira, Pai, na terça, na quarta, no trabalho, no futebol. Incomoda-nos, ó Pai, no parque, no trânsito, lavando o nosso carro. Incomoda-nos, ó Pai, comprando mais uma casa, fazendo mais uma coisa, outra coisa. Em nome de Jesus, Pai, quebranta essa dureza do nosso coração. Não nos deixa, ó Pai, calcificar. Não permita, Senhor, que o nosso coração se endureça como pedra. Como diz a Tua palavra, ao ouvires a voz de Deus, não endureça o Teu coração. Que nós possamos dizer verdadeiramente, lá do fundo do nosso ser, eis-me aqui, usa-me a mim. Leva-me, Senhor, aonde for a Tua vontade. Permita, meu Pai, trabalhar para o Teu reino. Abre a nossa visão, dai-nos entendimento, para que amanhã, Senhor, novas pessoas se cheguem ao Teu corpo. Novas pessoas estejam aqui, congregando, louvando e edificando o Teu nome. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. E eu creio, Pai, nos Teus propósitos, nos Teus caminhos. Fala com cada um de nós. Leva-nos para a nossa casa em segurança. Transforma-nos, ó Pai. Que a gente possa chegar em casa diferente, mas que a gente possa agir diferente. Sê conosco, sê propício a nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor.
sede bondoso conosco, Pai, em nome de Jesus. É assim que eu te oro. Amém, Senhor.